Olá, meu nome é Denis Le Sénéchal Klimiuk. Sim, você ouviu corretamente. Esse é meu nome porque eu recebi das minhas origens paterna e materna, então Le Sénéchal tem origem francesa, Klimiuk tem origem polonesa e eu ainda tenho descendência italiana, tenho descendência portuguesa, pelo que eu sei, e por aí vai. Então o sangue é bastante misturado e o sobrenome saiu essa maravilha de se falar, ou não para muita gente. Mas como uma das coisas que eu aprendi desde cedo é que o nome é uma das poucas coisas na vida que a gente carrega até o fim, então eu decidi fazer todo o trabalho em torno da minha carreira como redator usando meu nome e sobrenome. Então é Denis Le Sénéchal Klimiuk. E acredite, depois do Denis ainda tem o Vladimir, mas esse eu não uso tanto. Se você está vendo esse vídeo, é bem provável que esteja conhecendo o meu portfólio. Bom, eu te agradeço pela visita, muito obrigado, seja bem-vindo. A casa está um pouquinho bagunçada, mas eu prometo que é de coração que os conteúdos estão aqui. Espero que você se divirta. O intuito de fazer esse portfólio é reunir toda a experiência que eu tenho como redator desde 2013, quando comecei a trabalhar e quando comecei a me profissionalizar nessa área. Então, desde aquela época, eu comecei a escrever sobre cinema e sobre os mais variados tipos de assunto, e com o passar dos anos, eu utilizei a carreira de redator como segunda carreira. Então, enquanto eu conseguia juntar alguns trocados trabalhando como redator, fazendo alguns trabalhos freelancers, e em alguns casos até conseguindo alguns empregos na área, eu acabei desenvolvendo uma outra carreira, principalmente em instituições de ensino do Centro Paula Souza, um lugar que eu tenho um imenso carinho porque é de lá que começou a minha formação. Fiz o ensino médio em uma escola técnica, né, as chamadas ETECs, fiz 2 cursos técnicos, fui estagiário de uma ETEC, fui funcionário de outra ETEC, depois de um tempo eu fui funcionário lá da administração central do Centro Paula Souza, depois eu trabalhei em outra ETEC em mais 3 funções. Então, assim, eu tenho bastante experiência nesse tipo de instituição de ensino, o que felizmente fez com que eu me desenvolvesse profissionalmente de várias formas e aprendesse muita coisa nesse caminho. Mas como minha grande paixão sempre foi a redação, sempre foi a escrita, eu sempre trabalhava de alguma forma fazendo freelas, fazendo textos para blog, escrevendo sobre cinema, até que em 2013 eu consegui a minha primeira função em uma pequena revista de arte, cultura e lazer. Desde então eu não parei mais, mesmo trabalhando em instituições de ensino e em outros empregos também, eu continuei desenvolvendo a minha carreira como redator. E aí, em julho de 2020, no meio da pandemia, no meio de tudo que estava acontecendo no mundo, por conta de uma conversa que eu tive com uma pessoa que queria fazer um site, e eu pensei, putz, sites não é o meu forte, né? Apesar de ter todas as ferramentas estarem disponíveis, principalmente para quem usa WordPress ou Wix, eu não era o meu forte. E aí, quando eu fui apresentar um modelo para o projeto, eu percebi que é muito mais fácil do que eu achava alguns anos atrás, quando eu tive mais contato com sites. E aí eu comecei a pesquisar, e nessa pesquisa, tendo contato com outros redatores e participando de grupos de Facebook ou de LinkedIn, ou pesquisando mesmo em outros sites, eu percebi que eu precisava de um portfólio online. E tudo que eu havia feito precisava estar em um lugar no qual possíveis clientes ou futuros clientes ou clientes atuais que seja tivessem acesso. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque é, esse portfólio é fruto de uma pesquisa muito grande voltando para o passado, o qual comecei em 2013 como redator e que me desenvolvi bastante, como eu percebi quando eu comecei a pesquisar. Por quê? Quando eu comecei a fazer esse portfólio, o primeiro passo que eu dei foi pesquisar o que eu havia feito até então. Então, eu comecei a pesquisar os meus arquivos, comecei a pesquisar os sites que eu havia disponibilizado conteúdo. Percebi que muita coisa já não estava no ar, é claro, né? Porque as coisas são muito rápidas na internet, com a produção de conteúdo, enfim, com o marketing de conteúdo em si, tudo, tudo muda muito rápido. E dentro de todas as técnicas que eu aprendi com o passar dos anos, como SEO, como recentemente a UX Writing, eu percebi que as coisas são bem mais dinâmicas do que
toda a minha extensa carreira como redator havia me proporcionado. Então eu pensei, não adianta eu ter os conteúdos disponibilizados em um portfólio se eu não vou conseguir atingir o cliente com as técnicas. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar o seguinte: eu preciso que as pessoas vejam o que eu escrevi, para elas verem se eu me enquadro ou não nas necessidades delas. Então eu comecei a fazer essa pesquisa e dentro de todos os arquivos, e felizmente eu guardei todos os arquivos de tudo que eu fiz até então, eu percebi que a construção desse portfólio ia ser muito maior do que eu pensei. Por quê? Porque eu percebi, felizmente, e com muito orgulho eu posso falar isso, que eu escrevi muita coisa nesses anos todos. Desde 2013 até hoje eu escrevi muita coisa sobre muitos assuntos, fazendo muitas pesquisas. E eu falo isso com modéstia o suficiente para me proporcionar orgulho. Porque se você sabe como é essa parte de desenvolvimento de carreira, de você se dedicar a uma coisa que você sempre gostou, mas que você muitas vezes foi desacreditado, porque afinal de contas a minha formação não é nem de jornalismo, não é nem de letras. Porém, eu me desenvolvi e eu fiz muita pesquisa, eu estudei muito e eu escrevi muito. E aí, quando eu comecei a perceber que juntando tudo que eu havia feito ia dar um portfólio gigantesco, ao invés de desanimar, eu me empolguei ainda mais. Então, esse vídeo é fruto de uma pesquisa que eu comecei em julho de 2020 e terminei em janeiro de 2021. Finalizei meu portfólio somente em janeiro de 2021, depois de tantos meses estudando e juntando tudo. Eu quero que você seja bem-vindo ao meu portfólio, eu espero que você tenha excelentes leituras, eu espero que você consiga entrar em todo o conteúdo que eu disponibilizei aqui, afinal de contas, eu não coloquei tudo que fiz, eu fiz uma curadoria do que eu havia feito nesses anos todos, então determinados botões que você vai ver a partir de agora, eles não têm todos os conteúdos que eu fiz sobre esse assunto, e eu vou te dar um exemplo. O botão que você vai ver lá embaixo, em publicidade e copywriting, o primeiro levantamento que eu fiz deu 440 textos. Não coloquei tudo isso, mas eu coloquei uma parte que pudesse representar o que eu havia feito e pudesse representar a minha escrita dentro desse segmento de redação. Então, a partir de agora, você vai olhar aqui no portfólio esse menu com dezenas de botões, cada qual representando um segmento de escrita, cada qual te levando a um caminho dos textos que eu produzi até então. Eu espero que você tenha uma excelente leitura. Se você tiver alguma dúvida de como navegar nesse portfólio, é muito simples. Nesse primeiro menu você vai encontrar todos os botões aqui embaixo. Se você clicar em cada um dos botões, vai abrir um outro menu com todos os textos, e aí, dependendo do texto, ele vai ser aberto no blog daqui do portfólio ou vai te levar para o site diretamente onde o texto está disponibilizado. Além disso, você vai encontrar a aba de contato com as minhas redes sociais, com o meu WhatsApp, com o meu e-mail e com um botãozinho para você deixar um recado, para você me mandar alguma informação, alguma solicitação, alguma dúvida, alguma crítica ou sugestão, e eu vou receber no meu e-mail e a gente vai conversar. Não esquece de deixar o seu contato também, tá bom? Além disso, também você vai encontrar o botão do blog, que tem todos os conteúdos que não estão mais publicados, não estão mais online, mas já estiveram um dia, e esses conteúdos estão todos disponibilizados. Até o momento são quase 500 textos disponibilizados sobre os mais diversos assuntos, dentro desses botões aqui, dentro desses segmentos que você vai encontrar aqui no menu principal. E na aba sobre a minha pessoa, você vai encontrar um pouquinho da minha biografia como profissional, como redator, e algumas coisas que eu tenho publicadas e alguns caminhos para você conhecer. Eu espero que você goste, seja muito bem-vindo ao meu portfólio e é um grande prazer falar com você.